Então, se o Google, né, soubesse quais seriam as valorações dos possíveis anunciantes, bastaria a gente usar lá o procedimento de obter lá os preços de equilíbrio de mercado que a gente viu no capítulo 10. Tá? Mas, na verdade, o motor de busca não sabe as valorações dos anunciantes. Tá? Então, a gente vai começar então agora sim, né? A gente vai começar de verdade aqui ver como é que funciona esse princípio de Vickrey Clark Groves lá, desse leilão, tá? Antes disso, a gente vai fazer uma breve discussão aqui para tentar, vamos dizer, chegar na ideia, tá? Então, no início, tá? Leilões de primeiro preço eram utilizados, tá? Isso eu estou falando já na questão da publicidade, né? E aí, assim, os anunciantes faziam seus lances. O que acontecia com o leilão de primeiro preço? A gente já sabe, né? Os anunciantes davam lances não verdadeiros, os lances, na maioria das vezes, muito abaixo da real valoração. Isso que acontece quando a gente usa leilão de primeiro preço, né? A gente já viu. E daí, beleza, tudo bem, vamos dizer assim, tá tudo bem, vamos supor até que isso funcionasse, né? Claro que os lances eles estão bem abaixo da valoração real, mas também tem um outro problema aqui, né? Porque assim, ó, os anunciantes ajustavam seus lances em pequenos incrementos. Isso é um problema, né? Porque se você tá, vamos supor, você está disposto a pagar, sei lá, 100, só que você anuncia um lance de 50, tá? Aí você fala, putz, eu não ganhei o primeiro slot. Aí o que você faz? Aumenta para 51. Aí aumenta para 52, aumenta para 53, você vai aumentando até chegar no 100, né? Por quê? Porque você não está disposto a já dar de cara o teu lance verdadeiro, tá? E isso é um problema, né? Porque você vai ajustando os lances em pequenos incrementos e aí você gera uma atualização contínua das atribuições dos slots, tá? Toda hora a coisa fica mudando, porque as pessoas ficam ajustando seus lances. Então você tinha um mercado extremamente turbulento, né? O que significa um mercado extremamente turbulento? Em todos os sentidos. Os slots ficavam mudando os anúncios a todo instante, né? Às vezes quem estava disposto a dar mais, na verdade não ganhava o anúncio, né? É, tudo que é sentido, né? Você tem que ficar se preocupando em dar lance toda hora, que é uma coisa que você não quer fazer, né? Se você quer botar um anúncio, tá? Então, não é legal isso daí, tá? Não é legal o que eles faziam lá no início, que era usar o leilão de primeiro preço, tá? Então, a gente já até supôs essa situação. Por que a gente não usa leilão selado de segundo preço, tá? É, os lances, né? A gente sabe que os lances verdadeiros são estratégias dominantes lá. É, e aí, muitas das patologias do leilão de primeiro preço poderiam ser evitadas. Só que os leilões de segundo preço selado servem para somente um único item, tá? Então a gente gostaria de saber qual que seria o análogo para vários itens, tá? Como assim? O análogo ao leilão de segundo preço selado, tá? Para vários itens, né? Mas como assim análogo? Análogo em que sentido? Análogo nesse sentido de que assim, as pessoas querem a melhor estratégia é dar o lance verdadeiro, né? Mas que você assim escale isso para diversos itens, tá? Então, para a gente começar entendendo o mecanismo do VCG, ele é um pouquinho complicado. A gente vai primeiro pensar no leilão de segundo preço, só que de um jeito meio que diferente, tá? Um jeito diferente. Mas daí esse jeito diferente, no fundo é a mesma coisa. Só que esse jeito diferente ele vai ajudar a gente a entender aí o VCG, tá? Então, ó, vamos pensar numa maneira não óbvia do leilão de segundo preço. Essa maneira não óbvia ajuda a entender a generalização, tá? Que é o VCG. Então, o leilão de segundo preço produz uma alocação, desculpa, que maximiza o bem-estar social, né? O que significa isso? O comprador que mais valoriza o item vai receber ele. Tá? Então a gente tem essa questão de maximizar o bem-estar social. Se a gente for puxar lá, a gente vai ver que tinha até a questão de maximizar
os payoffs, né? Mas são coisas diferentes, né? Maximizar payoff e maximizar bem-estar social, tá? O bem-estar social está ligado diretamente com as valorações. Só que os payoffs, né? O que eram os payoffs? Os payoffs eram valorações menos o preço cobrado, tá? Então, não significa que se você... Não significa necessariamente que se você maximizar as valorações, você vai maximizar os payoffs também, porque na verdade os payoffs dependem do preço, tá? Mas enfim, então isso daqui era uma questão, né, que tinha no leilão de segundo preço, mas maximiza o bem-estar social, ou seja, maximiza a valoração, sei lá, a soma das valorações, tá? E a segunda característica que a gente tinha aí no leilão de segundo preço é que o vencedor do leilão é cobrado um montante igual ao dano que ele faz aos outros compradores. Como assim o dano? Isso a gente nunca parou para pensar, né? O vencedor do leilão de segundo preço é cobrado um montante igual ao dano que ele faz aos outros compradores. O que seria esse dano? A gente vai explicar melhor esse segundo ponto, porque esse daqui que é o X da questão aqui do mecanismo do VCG, tá? Então pensa lá, ainda estou pensando só no leilão de um único item, né? O leilão de segundo preço. Suponha que existem N compradores que valorizam o item, né, ou o único item, como V1, V2 até Vn. Tá? Então, assim, você está vendendo um itemzinho lá, mas tem diversas pessoas que estão interessadas aqui. Esse cara, a valoração dele é V1, esse daqui é o V2, esse daqui é V3, esse daqui é V4. Tá? E eu coloquei em ordem aqui, tipo, decrescente. Né? Do tipo assim, o V1 é o que mais valoriza. Aí depois você decresce. O V2 é o segundo que mais valoriza, o terceiro e o quarto. Tá? Bom, como é que funciona aqui, né? Esse cara aqui, a gente sabe, se ele tá... Leilão de segundo preço, né? Leilão de segundo preço, ele vai dar o lance dele igual a valoração. Então, quanto que ele vai dar de lance? Ele vai dar o lance, né? Como sendo o próprio valoração. Mesma coisa aqui, tá? Todo mundo vai dar o lance sendo igual a valoração, tá? Aí quem que vai ganhar? Quem ganha é o V1. Então o V1 ganhou o item, só que quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar o segundo maior lance. Só que a gente sabe que o segundo maior lance é a mesma coisa que o segundo maior valoração. Então o V1 ganha e paga V2, tá? Então olha só, se o comprador 1 não estivesse presente, o item iria para o comprador 2, cuja valoração é V2. Tá? Então tá, eu acho que é melhor a gente fazer assim, ó. Deixa eu só apagar aqui para limpar um pouquinho. Tá? No momento em que o V2, o segundo jogador aqui, ele não ganha o item, o payoff dele é 0. Porque quando ele não ganha, a gente supôs lá que o payoff era 0. Tá? Então, ele poderia ganhar até... O máximo que ele poderia ganhar é a valoração dele, né? Tipo, no payoff. Tá? Porque o payoff, né? Como eu tinha escrito ali antes, payoff é igual a valoração menos o preço. Tá? Menos o preço. Tá? Então, ele ganhou 0. Tá? Porque porque o V1 passou na frente dele. Tá, tudo bem. O V1 passou na frente dele e ganhou 0. Mas ele poderia ganhar até um valor de V2, porque o payoff dele aqui é a valoração menos o preço. Vamos supor que estivesse cobrando um preço bem baixo aqui, né? Podia ganhar até V2. Então, assim, ele podia ganhar V2, mas ele está ganhando 0. Tá? Então, de certa forma, o V1 acabou prejudicando ele, né? Quanto que o V1 acabou prejudicando ele? Nessa diferença, né? De 0 até você chegar no V2, tá? Então se prejudicou ele em V2, tá? O que acontece com os outros compradores? Os outros compradores ainda assim não ganhariam o item. Porque, tipo assim, se o V1 não tivesse... Eu tô supondo aqui a questão de se o comprador 1 não estivesse presente, né? Se o comprador 1 não estivesse presente, quem ganharia seria... Então aqui não teria essa aresta aqui. Quem ganharia seria o V2, né? Mas esses outros jogadores aqui de baixo, eles permaneceriam inalterados, tá? Então, assim, se o payoff deles era 0, vai continuar sendo
zero também, tá? Então, o fato do V1 não estar mais presente, ele não causa uma mudança de ganho aqui, né? Para o V3 e para o V4, tá? Mas para o V2, ele causa um dano, né? Que é diminuído de V2 para zero, tá? Então, ó, como o comprador 1 está presente, então os compradores 2 até o N coletivamente têm um dano de V2, tá? Então, o comprador 2 tem o dano de V2, pois ele não recebeu o item, poderia receber o item, mas não recebeu, tá? Então, é como se o comprador 1 tivesse causado esse dano pro comprador 2. Os compradores 3 até o N, eles têm um dano de zero, né? Porque eles permaneceriam inalterados, aí, né? Inafetados aí pelo comprador 1, tá? Então, o fato do comprador 1 estar ou não presente não vai afetar o comprador 3, o 4, o 5, tá? E aí, assim, ó, esse dano aos outros é exatamente quanto o comprador 1 paga. Né? Então, quanto que o comprador 1 paga, ele vai pagar o dano que ele fez para os outros. Ele fez quanto que ele fez dano para os outros? Ele fez dano de V2 para o comprador 2 e ele fez zero para os outros. Mas na soma dá V2. E é justamente isso que ele paga, que é o segundo maior preço, né? A gente tá falando, a gente tá vendo essa forma alternativa de falar do leilão de segundo preço, tá? É... Então tá. Olha só, aqui também tem uma outra observação. Os outros também são cobrados pelos danos que causam aos outros. Nesse caso, zero. Então, quanto que você vai cobrar do segundo carinha? Como é que você sabe isso? Né? Tipo, como é que você vai saber quanto que você vai cobrar do segundo carinha? Bom, suponha a situação em que o segundo jogador não estivesse no leilão, tá? Ele vai causar dano para alguém? Na verdade, ele não vai causar dano para ninguém. Porque quem vai ganhar vai ser o V1, acabou, né? E o V3 e o V4 continuariam não ganhando o item. Então ele não causa dano. O fato dele não estar no leilão não vai, assim, não altera nada, né? Mesma coisa pro V3, né? Pro V3 e pro V4, tá? O V3 aqui, se não tivesse no leilão, ele não ia causar dano para ninguém, tá? Então quanto que você tem que cobrar do V3? Você tem que cobrar zero. Então esse cara aqui, o V2 vai pagar zero, tá? Então ele paga zero, esse daqui também paga zero, e esse daqui também paga zero, tá? O único que paga alguma coisa é o V1, que ele paga o dano que ele fez pro V2, né? Que é V2, tá? Ele vai pagar V2. Na verdade, ele paga o dano, não que ele fez só pro V2, mas a gente tá pensando assim que ele faz um dano para todos os outros, né? Tá? Então, assim, ó, novamente, esta é uma maneira não óbvia de pensar no leilão de segundo preço de um único item, tá? Mas ajuda a entender a principal ideia do mecanismo VCG, tá? Qual que é a principal ideia? Cada indivíduo paga o dano que causa ao restante, tá? Né? Ou, assim, dito de outra forma, tá? Uma pessoa paga um preço igual à quantidade total que os outros estariam melhor se essa pessoa não estivesse lá. Tá? Ou você pode pensar em dano, ou assim, quanto que elas poderiam estar melhor se aquela pessoa não estivesse lá. Tá? Então eu sei que agora está começando a ficar abstrato, porque eu estou falando de... Agora estou tentando já expandir aqui para vários itens, né? A gente viu pro leilão para um único item, que era o leilão de segundo preço lá, que a gente já tinha visto no capítulo 9. Então agora a gente vai aplicar a ideia do princípio VCG no caso de vários itens, tá? Então aqui tem um exemplo. Tá, na verdade, antes de mostrar o exemplo, aqui tem só colocar algumas coisas no lugar aqui. Então a gente sempre tem dois conjuntos, né, que são os compradores e vendedores. A gente está assumindo sem perda de generalidade que eles têm tamanhos iguais. A gente já viu como resolver esse problema ali anteriormente, né? Equilibrar os dois lados ali das partições ali, né? Aí cada comprador conhece as valorações próprias, dizemos serem independentes,
né? Era aquela história que a gente já comentou lá no leilão, né? As pessoas não sabem quanto que os outros estão valorando os itens, mas eu sei quanto que eu dou de valor pro meu próprio item, né, pros itens que eu me interesso, digamos assim. Tá? A valoração de um comprador não é conhecida pelos outros, tá? Dizemos serem valores privados, tá? Então é aquela história que a gente já tinha lá, valores independentes e privados, tá? Já que o independente não era bem isso, né? Mas enfim, vamos ignorar por hora. Então, o princípio do VCG aqui é essas duas coisas aqui, tá? Vai ficar um pouquinho vago, mas eu já vou mostrar o exemplo logo em seguida. Então, assim, atribuir os itens aos compradores de forma a maximizar a valoração total, tá? Depois calcular os preços, você tem que primeiro, assim, atribuir os itens, né? E depois calcular os preços, baseado nos danos causados, tá? Em outras palavras, o quanto os outros se sairiam melhor, né? A gente já comentou isso daí, certo? Tá? Então, é, como é que funciona aqui? Hum, então, vamos pegar aquela situação que a gente até já estava trabalhando anteriormente, o mesmo exemplo, né? E assim, como é que eu vou saber quanto que o X vai pagar? O X é o cara que estaria aqui. Quanto que o X vai pagar é a mesma coisa de quanto dano que ele causa se ele não estivesse. Quer dizer, o quanto de dano que causa se ele está no leilão em relação a quando que ele não está, né? Tá? Então aqui, ó, vamos supor que a gente ignorou aqui o X. Tá? Ele não existe. A gente sabe que o X ele ganharia o slot A, que ele é o cara que tem a maior valoração. Tá? Mas assim, como ele não tá, aí o que acontece? Aí o Y ele ganha o slot A. E aí o Z, que estava no slot C, ele passa a ganhar o B. Tá? Então, quanto de dano que o X causa por existir aí nessa situação, né? Então, perceba o seguinte, ó. Se o X estivesse na situação, o Y ele estaria atribuído para o B, ou seja, 10. Então, agora ele está atribuído para um cara de 20. Então, quanto de dano que o X aqui causou? Ele foi de 20 para 10. Então, aqui tem um dano de 10 que ele causou. Tá? E o Z, e para o Z, quanto que ele causou de dano? Né? Então, se o X tivesse presente, o Z ele estaria atribuído para o C. Então ele estaria aqui nessa valoração de 2, tá? Só que agora ele está ganhando 5 quando o X não está presente. Então o prejuízo que o X causa é um prejuízo de 3, tá? E aí você soma 10 com 3, tá? 10 com 3, então significa que, né, qual que era a ideia? A ideia é que um carinha vai pagar o dano que ele faz para os outros. Então quanto que é a soma do dano? A soma do dano é 13, então o X paga 13, tá? Beleza, agora vamos pensar assim, quanto que o Y tem que pagar. Então, para a gente saber quanto que o Y tem que pagar, a gente tem que fazer isso daqui. Ó. A gente ignora o Y da jogada e vê como que isso afeta os outros jogadores. Tá? Os outros, né? As pessoas que querem publicar os anúncios aqui. Né? Então, tá. No caso do X, então, se o Y não existisse, o X, para ele, tanto faz. Ele ia continuar ganhando A. Tá? Então, aqui seria 0, né, de diferença. Agora, ele faz bastante diferença pro Z. Porque o fato dele não estar presente faz com que o Z ele ganhe 5, mas se o Y estivesse presente, ele ganharia 2. O Z ganharia 2. Então aqui a diferença que eu tenho é de 3. Tá? Então qual que é a soma dos danos que o Y causou só pelo fato dele estar presente ou não? Né? A soma dos danos é 3 mais 0, que é 3. Então o Y vai pagar 3. Tá? E se você fizer para o Z, você vai ver que o Z também não causa dano para ninguém. Então ele paga 0. Tá? E aí sim você consegue botar os preços. Então o slot A vai custar 13, o slot B vai custar 3 e o slot Z vai custar 0. Tá? 13, 3 e 0. Que não é uma coincidência.
né? Qual coincidência, na verdade? A coincidência é que, tipo, esses preços aqui eram exatamente os mesmos preços que você obteria se você tivesse usado lá os preços de equilíbrio de mercado, tá? Mas, assim, mas aqui a gente não podia, né, usar os preços de equilíbrio de mercado, tá? Então a gente tem esse outro método aí de fazer.